Olá, menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos. Nós estamos estudando sobre doutrinas e lembrando que essa palavrinha significa ensino. Doutrina é o mesmo que ensino. E no vídeo anterior nós vimos a maior e mais importante doutrina da Bíblia, que é o Cristo que saiu do céu para se tornar homem e morrer pela humanidade para que a humanidade alcançasse o perdão. E hoje nós vamos ver a segunda doutrina. Por que eu disse que a primeira é a mais importante? Porque as outras doutrinas, todas elas dependem dessa. Elas precisam estar vinculadas naquilo que eu entendi sobre o que Cristo fez por mim. Então, por isso, a mais importante de todas elas é o sacrifício de Jesus. Porque o resto dos outros ensinos, eles são estão embasados nesse sacrifício que Jesus fez por nós. E hoje, então, nós vamos ver a segunda doutrina que a Bíblia nos ensina, e está no capítulo 15 de João, e o versículo 10. E nós vamos ler assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus, quando esteve aqui, disse que ele guardava os mandamentos de Deus e espera que nós façamos a mesma coisa. Então, olha que interessante. Por que eu disse que a maior doutrina é o sacrifício de Cristo? Porque nós só vamos ter vontade e só vamos ter um comprometimento com as outras doutrinas se nós primeiro entendermos essa. Então, nós já entendemos o que Cristo fez por nós e como ele desceu do céu, se tornou um homem para salvar e nos libertar da condenação do pecado, que é a segunda morte ou a morte eterna. Agora nós estamos vendo aqui que Cristo pediu a nós que nós, então, guardássemos os mandamentos de Deus. Se você ler o mesmo capítulo 15 e o versículo 14, Jesus disse: Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então a Bíblia diz que a amizade com Jesus, a amizade com Deus, ela é baseada na obediência. Nós só podemos considerar Deus nosso amigo se nós formos obedientes a Deus. Nós só podemos considerar que a doutrina de Cristo está tendo valor na nossa vida se houver obediência. E eu quero ler com você um texto muito interessante que está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, e esse texto aqui vai fazer a gente refletir. Mateus, no capítulo 19, versos 16 e 17, diz a Bíblia assim: Eis que alguém aproximando-se perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus disse que é importante guardar os mandamentos de Deus, e isso é um pedido que Jesus fez. Isso é uma ordem que Jesus deu. Então, se eu valorizo o sacrifício de Cristo por mim na cruz, eu vou valorizar as ordens que ele me deu. E uma das ordens que ele me deu é que eu, então, aceite a obediência aos mandamentos de Deus. E tem algumas pessoas que dizem assim: não, mas o importante é só 2 mandamentos. Lá diz que é amar a Deus e amar ao próximo. Jesus diz que é só esses 2. Mas aqui nós vamos ver que isso não é verdade. Se nós continuarmos lendo agora o versículo 18, olha o que diz o versículo 18. Então ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então olha que interessante. Jesus não falou apenas de 2 mandamentos aqui. Quando ele disse para esse rapaz que ele precisava guardar os mandamentos para ter a vida eterna, e o jovem perguntou para ele quais, ele falou aqui, olha, vamos ver aqui alguns mandamentos que ele falou. Ele falou, olha, primeiro, ele disse: Não matarás. Esse é o 6º mandamento. Jesus disse: Não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. Jesus disse: Não furtarás. Esse é o 8º mandamento. Jesus disse: Não dirás falso testemunho. Esse é o 9º mandamento. Olha que interessante. Ele continuou dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o 5º mandamento. Então Jesus falou pelo menos 5 dos 10 mandamentos aqui. Como é que alguém pode dizer então que só existe 2? Se Jesus usou 5 dos 10 aqui para enfatizar a necessidade que temos de observar e guardar os mandamentos de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz assim, ó: Nisto consiste o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aí ele diz assim: Ora, os seus mandamentos não são penosos
ou não são difíceis, a menos que falte compreensão na primeira doutrina, que é o sacrifício de Cristo por nós, pecadores. Então, que nós possamos levar a sério esse ensino da obediência aos mandamentos de Deus, porque só faz isso quem entendeu o tamanho do sacrifício que Cristo fez por ele. Que Deus te abençoe.